E o que chama muito a atenção são essas variantes que estão surgindo. A Universidade Federal de Minas Gerais descobre 18 variantes do coronavírus em Belo Horizonte. Sobre essa pesquisa, a gente recebe o professor de genética da UFMG, o Renan Pedra Souza. Professor, muito bom dia. É o vírus tentando sobreviver? Então, bom dia. Na verdade, não é nenhuma tentativa de sobrevivência. Essas mutações, elas surgem como um erro no processo de multiplicação dele. Só que como um vírus, ao se multiplicar, produz milhares de outros vírus, alguns desses problemas acabam sendo deletérios para o vírus e essas mutações não se perpetuam, mas algumas outras, infelizmente, levam à geração de novas linhagens. E aí, o que acontece? Quando a gente descobre essa variante e essas mutações, a gente ainda não sabe o que pode acontecer quando o vírus chega no humano. A gente já tem uma ideia, o que é possível através desse estudo, o que o mapeamento está dizendo para a gente? Então, essa possível nova linhagem que nós caracterizamos, ela apresenta 18 alterações pontuais quando comparada com o vírus original chinês. Dessas 18, algumas já foram descritas em linhagens que já circulam no Brasil, como a linhagem P1 de Manaus e a P2 do Rio de Janeiro. Então, esse compartilhamento de informações com outras linhagens que a gente já conhece nos leva a crer que essa é uma linhagem que a gente deveria prestar atenção. Mas é necessário o entendimento da combinação dessas 8 mutações, porque, no final das contas, o que importa é esse conjunto que aquele vírus está trazendo no momento da infecção ao ser humano. Fala que isso nós precisamos observar, porque, na verdade, vocês identificaram, me perdoe se eu estiver errado, um risco maior para o humano, um risco maior de mortes em função da contaminação com esse vírus, dentro desse desenho que foi encontrado? Essa linhagem que a gente está descrevendo, a gente ainda não tem essa informação. O que já se tem é que, no caso da linhagem do Reino Unido, que é uma linhagem que já foi demonstrada circulando aqui no Brasil, ela sim está associada com uma mortalidade maior. Para todas as outras linhagens que a gente chama de linhagens preocupantes, a gente já descreveu que elas têm uma capacidade maior de infecciosidade. Então, é mais fácil uma pessoa infectada com ela transmitir para uma outra pessoa. Agora, à medida que a gente vai descobrindo novas linhagens, novos estudos se fazem necessários para que a gente consiga, nessa linhagem em particular, definir qual que é a característica, né? E sempre lembrando que a gente hoje tem mais de 800 linhagens já descritas no mundo. A Fiocruz, essa semana, consolidou o dado de que no Brasil 92 linhagens já tinham sido encontradas em algum momento da pandemia, e a vasta maioria dessas linhagens não implica numa Covid mais complicada ou numa possibilidade de morte maior. Então, muito disso é simplesmente variabilidade. Professor, o que a população fica muito preocupada, a gente está vendo imagens para o uso da vacina, é assim, e a vacina? Ela vai funcionar também para essas variantes? Fica sempre uma pergunta no ar. A nossa felicidade até o momento é poder reportar de que, dessas mais de 800 linhagens que já tinham sido descritas anteriormente, somente uma se mostrou resistente à vacina, que é a linhagem da África do Sul, que não é uma linhagem em ampla circulação no Brasil. Então, a grande parte dessa variação que está sendo gerada, ela felizmente não está conseguindo escapar das vacinas que hoje a gente tem comercialmente disponíveis. E o próximo passo avaliar se, no caso dessa linhagem em particular nova aí, qual que é o comportamento dela frente aos anticorpos produzidos pela vacinação. Professor, como nós estamos num número grande de pessoas contaminadas, é possível o surgimento de novas cepas, de novas variantes, em função dessa grande quantidade de pessoas contaminadas? Sem dúvida, né? Essa é a grande preocupação que o mundo hoje tem com o Brasil, né? Se a gente acompanhar internacionalmente, o Brasil é o responsável pelo maior número de casos, né, já há algumas semanas, e isso é um grande risco, porque como o vírus, ao se multiplicar, ele incorpora essas alterações, isso poderia nos tornar um celeiro de novas mutações e de novas linhagens. Então, é realmente essencial que a gente interrompa essa cadeia de transmissão
para que a gente não tenha, né, a geração de mais novas variantes circulando aí no país. E aí, doutor, vem muito aquele questionamento sobre a imunidade de rebanho, que fica na nossa imaginação, né? Quando nós vamos conseguir isso? E qual o preço para ter essa imunidade de rebanho? Será que isso é possível, doutor? Se a gente quer discutir o final da pandemia, a gente precisa chegar num estágio onde o vírus vai infectar uma pessoa e no entorno dessa pessoa eu tenha pessoas que estão imunizadas, seja por infecção natural ou seja pela vacinação. Porque o vírus tem uma certa vida útil dentro do corpo, então ele precisa passar para um próximo indivíduo e para um próximo indivíduo. Então, essa imunidade de rebanho, ela em algum momento precisa acontecer. Mas não como a gente discutia lá no início, que seria um processo por infecção natural. O que a gente quer é uma cobertura vacinal ampla, para que a gente tenha esse cenário onde um vírus infectando uma pessoa não tenha, né, um próximo alvo viável para a proliferação dele. O país, o Brasil, do tamanho de um continente com tantas diferenças, ele contribui para essa modificação genética? Não é bem uma questão de tamanho, né? A gente tem outros países aí com tamanho equivalente ou mesmo com populações superiores ao Brasil que tiveram um curso de número de pessoas infectadas ou mesmo número de óbitos muito diferentes do Brasil. Então, é claro que a gestão de um país desse tamanho e com tantas especificidades regionais é uma tarefa extremamente complicada, mas simplesmente atribuir ao fato de o Brasil ser grande não é algo que deveria ser feito, né? A gente tem vários outros exemplos aí de países que não estão passando pela situação que nós estamos passando nesse momento. Como está funcionando o compartilhamento dessas informações? Ou seja, descobrir essa variante, essas modificações genéticas, existe um lugar no mundo que está, a Organização Mundial de Saúde, quem está recebendo essa informação para poder trabalhar e compartilhar com os outros países? Em escala nacional, né, existe uma nota técnica do Ministério da Saúde que cobra, né, que a gente reporte isso ao Ministério em uma janela de tempo relativamente curta. Então, existe uma integração dessa informação sendo feita pelo Ministério da Saúde. Em escala internacional, existem repositórios de informação. Então, toda vez que a gente chega ao final dessas análises, nós compartilhamos todos os detalhes dessas análises com a comunidade internacional e isso se torna dado de domínio público, então qualquer um pode ter acesso a essa informação. E organizações supranacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana, também têm seus núcleos de vigilância e de acompanhamento dessas variantes. Então, nos diversos níveis, está acontecendo o rastreamento e o acompanhamento da caracterização dessas variantes. Bom, nós conversamos com o professor de genética da UFMG, Renan Pedra Souza. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, através dos microfones da Jovem Pan. Tenha um bom dia. Obrigado, eu que agradeço.